Salve, salve! O IBGE divulgou hoje dados sobre a desigualdade de renda entre os mais ricos e os mais pobres aqui no Brasil. O Instituto pegou a renda média mensal per capita do grupo que faz parte do 1% mais rico e comparou com a renda média mensal per capita do grupo que representa a fatia dos 40% mais pobres. A diferença entre os grupos é 39 vezes. A renda do 1% mais rico é R$ 20.600. A dos 40% mais pobres, R$ 527. Tem um indicador clássico para medir desigualdade social, que é o índice Gini, que compara a renda dos 10% mais ricos com os 10% mais pobres. E como o Gini é um índice global, dá para a gente comparar a realidade dos países. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Para dar uma ideia, vamos comparar Brasil e Alemanha. Sempre os 10% mais ricos com os 10% mais pobres. Bom, aqui, o que os 10% mais ricos ganham no mês, os 10% mais pobres precisam de 3 anos para ganhar. Na Alemanha, o que os 10% mais ricos ganham no mês, os 10% mais pobres precisam de 7 meses para ganhar. No caso brasileiro, a desigualdade só não é mais grave em função dos programas de transferência de renda que beneficiam 1 de cada 5 famílias. A diferença de renda entre os mais pobres e os mais ricos, que a gente comentou aqui, é um indicador social importante, mas ele não é o único, porque é possível você apresentar uma desigualdade mais baixa porque o teto de renda é baixo, não porque o piso é alto, como na Etiópia, onde a renda per capita é 1/8 da brasileira. Lá, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é de apenas 6 vezes. Mas tem muita pobreza. Ou seja, desigualdade é um desafio, mas o desafio maior é aumentar o piso de renda, ainda que a desigualdade não diminua tanto assim. É importante tratar desse assunto com responsabilidade, para a gente não sair repetindo frases feitas do tipo: os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres, o que não é verdade. Porque daí, para concluir que os ricos estão cada vez mais ricos porque os pobres estão cada vez mais pobres, é um pulo e não é verdade. O enriquecimento da camada mais pobre da sociedade não vai se dar pelo empobrecimento da camada mais rica, mas pela criação de riqueza. Riqueza não é algo que troca de mãos, mas é algo que se produz, algo que se cria, e que se cria mais num país que promove o ambiente de negócios. E aí, o Brasil tem uma bela de uma lição de casa nesse campo.